Mas não dá pra você querer resumir um PDF de 100 páginas e um resumo fazer, sei lá, 20, 30 páginas de resumo. Isso não tá servindo pra nada e você tá gastando muito tempo fazendo esses resumos. Fora que no seu primeiro contato com aquela disciplina, enquanto você lê, você não tem a menor ideia do que realmente é importante, do que vai cair na prova, né? A gente sabe que tem muita técnica de estudo que não funciona, é balela. Tem muitas que funcionam e tem aquelas que funcionam só pra um, não pra outro, é muito pessoal. Sim. Ao longo da jornada, desses primeiros meses ou semanas, o que você foi descartando? Falou, isso aqui é até bom, mas pra mim não funciona. Por exemplo, resumo. Resumo. Muito tempo, né? O Diego mete o pau em resumo. Eu também não gosto, não. Resumo, acho que é um grande erro aí de concurseiro iniciante. A gente aprende na escola a fazer resumo, né? Então, a gente acha que o nosso aprendizado está condicionado à elaboração de resumos completos, extensos. Então, a gente começa a ler um PDF, por exemplo. Eu estudei por PDF, então eu recomendo muito, acho incrível, maravilhoso. Mas não dá para você querer resumir um PDF de 100 páginas e um resumo fazer, sei lá, 20, 30 páginas de resumo. Isso não tá servindo pra nada e você tá gastando muito tempo fazendo esses resumos. Fora que no seu primeiro contato com aquela disciplina, enquanto você lê, você não tem a menor ideia do que realmente é importante, do que vai cair na prova, né? Você sequer tem uma visão global do PDF que você tá lendo, ou seja, do assunto que você tá estudando. Eu acho que essa visão global do assunto é muito importante para você conseguir estruturar um resumo. No caso, não recomendo resumos, mas como eu vou contar para vocês que eu fazia fichas, que é uma coisa muito mais concisa, mas de maneira coesa, você precisa dessa visão global, e você precisa ter resolvido questões, porque são as questões que vão mostrar, né, o que de fato está caindo na prova, quais são os temas a que você precisa se atentar mais na hora do estudo da teoria. Eu acho que isso fez muita diferença, assim. Então, no começo eu fazia resumos, comecei a perceber que eu poderia sintetizar os meus resumos em fichas, então eu fazia um resumo do resumo, praticamente, né, o que não faz sentido nenhum. E aí eu percebi que eu podia ficar só com essa versão final das fichas, que era muito mais concisa. E aí eu comecei a fazer fichas, 2 ou 3 fichas por aula de 100 páginas. Então, Nossa! era assim, muito... Eu tenho uma dúvida aqui de burrão. Como que você vou pegar um PDF lá de uma lei que eu nunca vi na vida? Como que eu consigo saber o que realmente é importante sem saber do que se trata? Então, você não consegue no primeiro contato. O conhecimento, ele vem à medida que você vai ali adicionando como se fossem camadas mesmo. Então, fazendo muitas questões, fazendo uma bateria de questões, você já começa a perceber o que vai cair Você bateu o olho lá no PDF, leu o PDF lá de 80 páginas. Você pega e já pega uma batelada de questões e pau. Como eu gostava de fazer, né? A primeira leitura de PDF, eu sempre lia fazendo grifos. Eu tentava ser criteriosa, eu não era aquela pessoa que grifava o PDF inteiro. Tentava ser criteriosa. Mas mesmo assim, na primeira leitura, a gente vai grifar mais do que o necessário, né? Então, eu grifava, depois eu partia para uma bateria de questões, e a partir dessa bateria de questões, eu identificava ali quais eram os pontos que realmente, putz, isso aqui é importante para minha prova. Merece estar na minha ficha, né? Depois eu fazia mais algumas baterias de questões. Cada vez que eu ia fazendo baterias de questões, eu ia percebendo ali uma nuance nova do tema que eu não tinha percebido ainda. Isso é bastante interessante. E aí eu usava as minhas fichas para sintetizar. E além das fichas, gente, quer material melhor de síntese do que a própria lei? Como a gente falou aqui, né? Da importância da lei seca para concurso de carreiras jurídicas também, assim. Até se você for prestar magistratura, você vai precisar de lei, né? É a base de tudo. Lá tá muito sintetizado. Então, usava também isso como material de revisão, a própria lei. Acho que isso é uma coisa que interessante, porque ela não abandonava o PDF. Então, basicamente, o PDF era um diamante bruto. Então, na medida que ela fosse fazendo questões, ela ia voltando no PDF, ia lapidando os grifos, até que no final tirava as fichas ali. Mais ou menos, assim. Eu não retornava todas as vezes pro PDF. Eu retornava quando eu tinha mais dúvidas. Sim. Né? E claro, para elaborar as fichas, eu voltava, assim, pro PDF para entender, né, até a questão da estrutura, da coesão, para fazer fichas realmente que me pudessem garantir uma independência do PDF. Sim. A ideia é largar o PDF em algum momento. Em algum momento, a gente não vai conseguir rever PDF de 100 páginas na véspera da prova, na semana, no mês, no pós-edital. Então, a ideia era criar esse material de pós-edital que fosse suficiente. E essas fichas, você tinha uma periodicidade para revisar ou todo dia você olhava um pouquinho? As fichas eu acabava utilizando durante as minhas revisões. Eu utilizei o método 24 horas, 7 dias, 30 dias. Muita gente conhece. Então, eu sempre pegava as fichas nesses momentos, assim, nos 7 dias e nos 30 dias.
E, sobretudo, no pós-edital, né? No pós-edital, aí sim, elas foram ainda mais úteis, porque, afinal de contas, a gente produz pensando nesse momento. A gente faz a ficha para chegar no pós-edital e tá com o material garantido. Então, no pós-edital, usei bastante, assim. Toda vez que eu ia rever um assunto, eu pegava a lei correspondente, minha ficha correspondente, e era mais ou menos. É interessante você falar isso. Você já tinha essa consciência, você foi pegando entrevistas de aprovados, porque o pessoal geralmente toma umas 2, 3 reprovações para começar a entender o que você acabou de falar. De que realmente material de revisão é importante, principalmente no pós-edital. Na sua pesquisa prévia, você já ganhou essa consciência e já estava construindo com esse propósito mesmo. Acredito que sim, assim. Eu acho que foi uma coisa que eu fui pegando meio que intuitivamente até. Claro, com com muita base nessas entrevistas e nessas opiniões de pessoas aprovadas, mas eu fui sentindo ali no feeling também, sabe? Em que momento que eu vou usar a ficha? 7 dias e 30 dias, mas eu também precisava avançar no edital. E essa é uma preocupação muito grande. Muita gente deixa de fazer revisões achando que aquilo é perda de tempo. Geral, a maioria. Todo mundo faz isso, mas o que eu gosto de falar para os alunos é que se você acha que fazer revisões é perda de tempo é estudar sem revisão. Não adianta nada você finalizar o edital e nunca ter revisado esses pontos. Você vai chegar lá na prova, você não vai acertar uma. Você vai ter a sensação, putz, no máximo você vai sentir familiaridade. Eu já vi isso em algum momento. Mas você vai pecar ali por um detalhe, por um erro, uma pegadinha da banca, alguma coisa assim. A questão não veio genérico no concurso, veio justamente no detalhezinho para derrubar. Exatamente, a gente precisa desse detalhezinho, né? Então, não tem como deixar de revisar. Acho que isso daí faz parte daquilo que todo concurseiro, se ainda não tem um momento de revisão, precisa ir atrás urgentemente. Bom, muito bom. Então, você se preocupou com a base, até aí você tinha uma rotina. Então, sua rotina, pelo que eu entendi, era basicamente... Você tirava o seu conhecimento do PDF e da letra da lei, fazia muitas questões e aí ia fazendo as suas fichas. Você estudava mais ou menos quantas horas por dia? Ou não tinha um padrão?